aconteceu de esse ciclo aí, os três países entrarem no mesmo ciclo? É uma combinação de fatores, né, diversos, inclusive o Brasil vem de uma mudança muito brusca que vem acontecendo ao longo do tempo. Ela acelerou muito quando a gente começou a exportar carne para a China. Então, lembra que a China pediu um determinado padrão de carne, que para atender a gente resolveu, né? A única possibilidade nossa era fazer um animal mais jovem. Então, isso mudou toda a pecuária brasileira. A gente ganhou, inclusive, produtividade. Junto com o ciclo pecuário, que tem aí prazos aí de 3, 6 anos, né? Entre alta e baixa, a gente teve a redução, a mudança de um ciclo de décadas, que é agregar produtividade na cria. Então, tudo isso vai nos dar uma resposta nos próximos anos. Os norte-americanos, por outro lado, eles vêm reduzindo o rebanho ao longo dos anos. Chegou aí no menor rebanho em 70 anos, ainda está diminuindo o rebanho e a gente não sabe o que vai acontecer esse ano, Joyce. Em teoria, eles deveriam segurar agora as fêmeas para produzir bezerro e voltar a compor o rebanho. Só que está valendo tanto o animal lá para abate que tem muito produtor falando que não vale nem a pena segurar para vender bezerro, eles vão continuar matando vaca. Se isso acontecer, a produção alivia um pouquinho esse ano, ou talvez em 2026, e vai cair ou vai parar de responder lá em 2027. De qualquer forma, nós temos um cenário muito favorável para a precificação de carne bovina no mercado internacional. E a Austrália também, além de ter o próprio ciclo pecuário dela, ela também sofreu aí com questões de seca nos últimos anos, né? Por isso que fala-se, então, nessa queda de produção nos Estados Unidos em 2026, a tendência, e para retomar a produção, não é de um ano para o outro, leva um tempo, né? Exatamente, a pecuária é uma atividade de ciclo longo, mesmo lá nos Estados Unidos, ela sendo uma atividade de alto desempenho zootécnico, né? Ela vai demorar aí 2, 3 anos para recompor, se eles acelerarem, né? Mas mesmo que isso aconteça, Joyce, a demanda tende a ser mais forte do que a capacidade desses países se reestruturarem. E aí que tá, quando a gente avalia os sistemas de produção, compara Brasil com Austrália e Estados Unidos, o Brasil é o país com maior capacidade de responder à demanda. Isso nos coloca numa situação, numa posição muito favorável para consolidar ainda mais o mercado. E lembra que esse ano nós estamos exportando o dobro do que a Austrália, que é o segundo do ranking, né? Então imagina nos próximos anos o tanto que o Brasil pode se consolidar ainda mais no mercado internacional. Quando um está em crise, outro é sempre oportunidade para alguém. Nesse caso, se os Estados Unidos, com essa queda acontecendo aí na produção de carne bovina, quem é a bola da vez, quem vai ter condições de exportar, de fornecer para o país, é o Brasil. E o Brasil está preparado para aumentar a produção dele? Acredito que sim, Joyce. Lembra que a gente tem um problema grande de estatísticas no Brasil, as nossas estatísticas são falhas, mas a hora que a gente analisa indicadores, se você pegar esse próprio ciclo pecuário, né, que a gente tem aí um aumento no abate de fêmeas nos últimos anos, então agora provavelmente a gente começa a reter. Só que a gente tinha um índice de fertilidade, de produtividade das fêmeas tão baixo no Brasil, e isso está mudando, que pode ser que a gente acelere a nossa resposta. Isso é muito bom, porque a gente conseguiria atender o mercado internacional sem sacrificar o consumidor interno, sem jogar a carne para preço muito alto. Então significa, né, em outras palavras, o que eu estou dizendo? A produção, ao invés de cair em proporções que já caiu em outros momentos de virada de ciclo, ela pode se estabilizar e voltar a subir mais rapidamente. Não significa que o ciclo deixou de existir, significa que a gente está trabalhando em níveis de produtividade mais elevados. Então a gente não pode confundir só essa questão aí para não avaliar o mercado errado. Mas na prática, o que isso representaria? A gente aumentar a produção muito mais rápido, aumentar a nossa exportação e aumentar a disponibilidade interna. Inclusive, aí dentro de 2 anos, passando os Estados Unidos como o maior produtor de carne bovina do mundo, que o Brasil ainda é o segundo. Então, logo, logo, a gente provavelmente ocupa o primeiro lugar do ranking. E se aumenta a disponibilidade interna, provavelmente a tendência aí, o preço é cair. É isso que quem está em casa, principalmente a dona de casa,
quer saber? Não nesse momento ainda, né, Joyce? O preço cairia lá na frente, né? Lembra que é ciclo longo. Então a gente tem uma queda de preço que aconteceu em 2023, 2024, 2025 o preço da carne está subindo, né? O consumidor sabe melhor que a gente, né? Porque no dia a dia ele percebe. 2026, provavelmente 2027 ainda é preço alto, porque nós não conseguiremos aumentar a produção num ritmo maior do que o aumento das exportações. Agora, enquanto as exportações estiverem estimulando o setor que está agregando valor, né, tendo rentabilidade, o produtor se estimula, aí lá na frente a gente volta a ter uma produção maior do que as exportações, um aumento maior do que as exportações, né? Aumento na produção maior do que o aumento nas exportações, e aí sim a carne bovina volta a derrubar os preços no mercado, mas claro, né, isso depende de vários fatores. Se o Brasil começar a acessar mercados cada vez maiores, né, como a gente está abrindo aí países asiáticos, países que pagam mais pela carne, a tendência é que a gente trabalhe por mais tempo aí com a carne em valor mais elevado para o consumidor. Todo esse cenário precisa ser avaliado, né?